é o alvo sublime de nossa missão. Eu quero ler aqui com os irmãos o comentário do Wiersbe, que ele fala sobre o livro selado, que é Apocalipse 5, como o Ricardo leu aqui, que tem a citação na lição. A palavra livro aqui é um pergaminho, que naquela época não existia livro encadernado. O pergaminho era feito de junco, uma cana que crescia na beira do rio, e era muito caro, porque o preparo era muito demorado. Eles cortavam no meio, colocavam para secar, entrelaçavam uma fita na outra, e é o papiro de onde vem a palavra papel. Era uma cana de junco, tipo a taboa, como a gente conhece em Camboriú aqui. Tem muita taboa, a gente conhece bem. Esse pergaminho específico é documento que comprova que Cristo foi, fez e possui a criação, porque nesse caso é um testamento. Esse livro que tinha selos, 7 selos, o livro é uma conotação à cultura judaica que usava muitos escritos em pergaminho. E os selos é uma conotação jurídica que envolve os regulamentos do Império Romano como lei. Então, um documento testamentário, uma pessoa fazia o testamento em vida, deixava para alguém, eram colocados 7 selos e esses selos eram invioláveis. Só podia abrir o herdeiro. Por isso que João chorava, não com tristeza, mas ele estava chorando porque ninguém era digno de abrir. Por que ninguém era digno? Porque o testamento que dava a herança de toda a obra criada estava no nome de Jesus e ele não tinha aparecido no cenário ainda. Isso aqui é muito profundo, o capítulo 5 de Apocalipse, que traz assim um ensinamento muito importante para nós. Aquilo que é nosso por direito é inegociável. É isso o princípio. Aí aqui, ou o testamento que dá a Cristo o direito de reivindicar a criação em virtude de seu sacrifício. Apenas o herdeiro pôde abrir o testamento e Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Alguns estudiosos pensam que o pergaminho contém os julgamentos relatados nos capítulos 6 a 9. O fato de o pergaminho ser escrito dos dois lados evidencia que o destino do mundo pecaminoso está selado. Não há mais, ou nada mais pode ser acrescentado ao pergaminho, ou seja, não tem espaço para escrever mais nada. Aí tem também a questão do povo que acha que descobriu aí um pedaço da Bíblia. Não tem mais nada. O que está na Bíblia está fechado. Não inventa colocar mais nada aí porque não dá certo. Temos de compreender o sistema judaico de propriedade de terra para entender essa cena. O homem que ficava pobre, ele tinha de vender sua terra ou a si mesmo, mas ele poderia ser redimido por um parente resgatador. É o caso do livro de Ruth. Por exemplo, eu empobreci ao ponto da minha dívida ser impagável. Então a terra, que era vinculada à pessoa, que ficava na família agora, ela poderia ser tomada por causa da dívida. Só quem poderia comprar a terra e me comprar de novo, me tirando do patamar de escravo, era um parente próximo. Então aí a gente vê a necessidade de ter um vínculo bom com os parentes. Amanhã é Natal, tá? Não esquece. Mas o que acontece? Muitas famílias estão completamente desunidas. E isso acontece, você tá entendendo? Só que nesse caso, para haver uma redenção, tem que ser um parente próximo. Foi o que aconteceu no livro de Ruth. Porque quando Ruth fala que Boaz é o remidor, o que ele diz? Não, eu não. Tem alguém mais próximo. Por isso que vínculo de sogra e genro, e sogra e nora, não é desfeito com o divórcio. Porque existe essa filiação por conta dos netos, que é um vínculo, não só afetivo, mas sanguíneo. Então, deixou de ser marido e mulher, mas aquela avó ainda é avó daquelas crianças. Então, ela continua sendo sogra mesmo depois do divórcio. Então, o princípio da redenção é esse. Só compra quem tem proximidade sanguínea. Nesse caso, o vínculo parentesco. Esse vínculo parentesco era muito importante. Então, quando fala de redenção, fala de compra de algo que lhe pertence por direito. Então, é como que Jesus está comprando tudo o que já é dele com sacrifício na cruz. Por isso que ninguém tinha direito de abrir o livro, porque é só o resgatador, só ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto. Ele tem o poder de abrir o livro. Então, a nossa vida está no controle de Deus, de Jesus. Só ele tem o poder de fazer certas coisas. Você corre, você pede conselho, você se estressa, você se incomoda, mas tem coisas que é só o Cordeiro de Deus para ter o poder de fazer. Só Deus pode fazer, porque só Deus tem o direito de intervir e o controle para resolver essas questões. E aqui não adiantava nada João chorar. Ele precisava perceber isso. Então toda a criação está sob escravidão do pecado, de Satanás e da morte. Porém agora Cristo, nosso parente remidor, libertará a criação. Esse é o ensino do capítulo 5. Aí onde vai aparecer o assunto do que o senhor leu, que é todo povo, tribo, raça, nação ali, é porque estão representados. Por quê? Porque Jesus, ele morre de braços abertos por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele
aquele que nele crê. Então não importa se você está pertinho de um centro urbano, se você está muito lá no mundo final, lá no final da rua, lá no rural. Eu acho muito legal quando eu vou para lugares longes e eu pego aquelas ruas sem saída e acaba no mato, sabe? E lá no final da rua tem uma casa. E lá tem algumas pessoas morando e eles são curiosos, eles querem saber de onde eu vim, o que eu faço, como que é a vida. Gente que eu já vi que nunca viu o mar. É interessante, mesmo em épocas tecnológicas, mesmo vendo pela televisão, mas nunca tocaram, nunca experimentaram aquilo, sabe? E é muito interessante isso, quando o evangelho chega e é uma novidade. Por isso que é uma boa nova de salvação, é uma soltura, é o desencadeamento, é uma abertura de cela, é um cair das algemas, é a chave que abre. Por isso que Paulo diz: ai de mim, porque eu tenho a palavra da reconciliação. Houve um problema entre nós e Deus chamado pecado, mas agora o evangelho trouxe a reconciliação. E ele diz: nós somos embaixadores, como se Deus por nós rogasse. Ou seja, Deus nos deu a palavra e nós temos que propagá-la. É isso que ele está dizendo. E é isso que o Cordeiro fez, é isso que ele faz através de nós. Só confirmando o que o senhor está dizendo, o evangelho de João, no capítulo 1, tem um versículo que diz: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Jesus morreu pela humanidade. Parece que vê Jesus assim: pai, a humanidade está salva, pronto, está consumado, a humanidade está salva. O problema é que a humanidade, uma grande maioria, se desvia da verdade, se desvia do evangelho. Mas a salvação é para toda tribo, língua, povos e nações. E graças a Deus por isso. Não onde estaríamos nós? Se como alguém pensava no começo da igreja primitiva, que a salvação era só para o judeu, né? Precisou de Deus levantar um apóstolo Paulo e falar: peraí, não é bem assim não. E graças a Deus por isso, porque aqui estamos nós, remidos pelo sangue de Jesus. O texto que fala sobre a nossa filiação, eu sempre digo que Deus tem 5 tipos de filho, né? A formação, e Deus formou Adão. Geração, Jesus foi gerado. Criação, que é os anjos que foram criados. Eleição, Israel foi eleito, e adoção, que somos nós. Nós somos filhos por adoção. Então são 5 tipos de filhos. Romanos 8, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a filiação está no ser guiado e está junto. E a continuação diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, que era uma palavra usada pelo filho para distinguir dos escravos. O escravo poderia ter nascido em casa e chamar o seu senhor de pai, mas só o filho chama Abba Pai, que quer dizer paizinho ou meu verdadeiro pai. Então nós saímos do patamar de escravos para a mesa. É a mesma história de Mefibosete e Davi. Ele nem acreditou, porque ele achou que ia morrer, porque ele se jogou no chão e disse: quem iria lembrar de um cão morto como eu? O que a gente faz quando a gente encontra um cão morto? A gente fecha o nariz e a gente desvia. Mas ali está Mefibosete sem banho, desprezado, achando que iria morrer, o último da casa de Saul, porque uma coisa acontecia quando alguém assumia um reino, era matar toda a descendência do rei anterior, para não haver competição. E Mefibosete não morreu por uma situação: ele era coxo. Aquilo que quase o matou quando ele tinha 5 anos, que o deixou deformado, o manteve vivo, porque eles mataram todos os saudáveis. Mas quando chegou a hora do Mefibosete: não vou matar, não por ordem de Davi, mas seus homens. Tu é descendente de Saul, então eu vou te matar. E aí sobrou somente um. Por isso que ele pergunta: alguém da casa de Saul? Olha, se da casa de Saul não tem, imagina de Jonatas. Mas ainda sobrou um. Então, ou seja, aquilo que mais te causou dor foi aquilo que te fez viver. Aquilo que mais causou dependência das pessoas o manteve vivo, e ele chegou diante de Davi. Quando ele pensou que Davi chamou ele para matá-lo, já que ele era da descendência do reinado de Saul, que era rival do reinado de Davi, quando ele pensou: agora vão me matar, Davi disse: não, a partir de hoje tu vai se assentar na mesa e vai comer o que eu como. Então foi isso que Jesus fez. Quando ele nos chamou, nós pensamos: nosso pecado faz distinção e a gente vai morrer. Jesus disse: não, a partir de hoje você não é mais escravo, você é filho. Agora é Abba Pai. Amém. Segundo tópico: um propósito global.